Olha aqui, ó. Minha trilha sonora, ó. Ei, ASMR. Não temos trilhas de abertura, pois eu faço, porque eu sou uma profissional multifacetada. Paulo Júnior, você veio hoje me fazer companhia. Aqui estou, né? Fui convidado. Aliás, convidado não, convocado. Você é host desse podcast, porque você assina a nossa coluna de política. E para o nosso convidado de hoje, o jornalista Roberto Crispim, tinha que trazer alguém da política, porque senão ia passar vergonha. E eu não sou a pessoa que passa vergonha. Érica não passa vergonha até parece, nunca. Né? Até parece. Érica não passa vergonha nunca. Boa tarde, Crispim. Bom dia, Crispim. Boa noite, Crispim. Salve, salve para todo mundo. Prazer grande estar por aqui. É muito feliz estarmos aqui reunidos nesta mesa. Não é uma mesa de bar, mas vamos ter assuntos tranquilos como se estivéssemos numa mesa de bar. Crispim. Vamos lá. No Cariri, você é referência no jornalismo político. De onde veio isso? Caraca, eu tô feliz de saber que eu sou referência. Assim, eu nem sabia que eu era referência. Tu escutou? Foi Crispim que falou. Aí eita, saiu em Crispim. Coisa boa. Eu não sei, acho que a gente tá na estrada há 20 anos, né? Só no jornalismo político. Eu fiz lá atrás, no comecinho, Cidades, fiz Cotidiano, mas me envolvi com jornalismo político. Na verdade, a minha vinda para o Ceará foi por conta de uma questão política, né? Uma questão de trabalho político ou uma questão política? Não, de trabalho político mesmo. No Brasil, a gente diz uma questão política de seita, pronto. De trabalho político Crispim mesmo. foi exilado no Ceará. Mas eu vim para o Ceará porque havia uma campanha eleitoral no ano 2000. No ano 2000, isso. Eu vim para o Ceará no ano 2000. Tinha uma campanha eleitoral e eu fui chamado por um amigo que ia atuar nessa campanha e acabou que eu me envolvi, né? Eu me envolvi muito, né? Na campanha eleitoral propriamente dita e me envolvi muito no jornalismo político. Depois dessa campanha eu comecei a atuar, né, de forma mais compenetrada, mais pungente mesmo no jornalismo político. Fui fazendo amizades também com a galera da política, né? E acabou que não sai mais. Quando você se envolve, Érica, é um negócio impressionante. A gente tem muitas editorias no jornalismo, vocês dois sabem disso, obviamente, né? E às vezes, quando você começa numa editoria e passa algum tempo nela, ela gruda na pele de um jeito que você não consegue mais ser tirado da pele, né? Vira uma segunda camada, né? E foi o que aconteceu comigo no jornalismo. Eu tenho amigos que fazem isso em relação ao Cotidiano, tenho amigos que fazem isso em relação às cidades e tenho amigos que fazem na área policial, né? Nós temos grandes nomes do jornalismo policial, né, no estado do Ceará. A exemplo do Landry Pedrosa, do Jornal Sim. Povo. Flávio Pinto, que hoje está na área política. O Flávio tem um prêmio Oeste, inclusive, né, advindo de uma matéria da Seara policial, que foi justamente aquela relativa ao assalto ao Banco Central em Fortaleza. Exatamente. Né? Uma equipe foi formada pelo Povo, o Dimitri Túlio coordenou a equipe e o Flávio participou dessa equipe. Né? O Flávio, inclusive, teve várias vezes aqui na região do Cariri e nós fazíamos a cobertura à época dos crimes contra as mulheres. Né? O caso da Alessandra, da Eliane, teve um caso também de uma coreógrafa no Crato. Sim. Né? Foi no momento que o Cariri viveu um ataque de um serial killer e tinha os imitadores também, que foi uma época de muito pavor. Pois é. O Flávio ele tinha um domínio muito grande da área policial. Ele era mais ou menos um pupilo do Landry Pedrosa, que era o grande nome, né, do jornalismo policial do Jornal Povo. E aí o Flávio acabou migrando para a cena política, né? E hoje tem um portal de notícias muito renomado, extremamente responsável no repasse da informação. Então, quando você começa a trabalhar na área política e você discute com mais profundidade, quando você vivencia, né, o cenário onde você está inserido, aí é como eu coloquei anteriormente, vira uma segunda pele, não tem jeito. E para tirar é um negócio complicado, bem difícil mesmo. Crispim, a gente acompanha a tua atuação profissional aqui no Cariri, no Ceará. Obrigado. Ela está muito voltada para o rádio, né? Tu faz um trabalho muito forte no rádio. Mas pegando todo o percurso da tua carreira, sempre foi no rádio? Sempre foi um desejo? Quais foram outras experiências profissionais que tu passou? O rádio é sempre uma casa. Pra você ter uma ideia, eu comecei no rádio fazendo disc jockey. Eu fazia um programa à noite que não tinha nada a ver com jornalismo. Né? E foi na oeste da Paraíba, em Cajazeiras. Né?
terminei o curso, fui chamado para Cajazeiras. A UEST tinha acabado de estrear do Zerinho, José Nelo Rodrigues, né? José Nelo Rodrigues, o Zerinho, ex-subsecretário da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. E aí ele tinha formado uma rádio em Cajazeiras, Rádio Oeste, uma rádio fantástica, um equipamento de ponta. E tinha um horário à noite. Eu fui fazer o horário da noite. Era de jockey. Bota as meninas aí. Nada a ver, não tinha nada a ver com política, nada a ver com política. Tinham vendido os horários, ó, esse menino aqui vai cobrir esse horário. Né? A gente fazia muita música romântica, tinha um programa de romantismo. Era mó barato. De alguém para muito. Alguém? Tinha Sessão Fura-Fronha, né? A conhecida Sessão Fura-Fronha. Isso tem 20 anos, meu. Isso tem 20 anos, né? Lá no comecinho, né? Nos primórdios da caminhada. E aí abriu uma vaga para você ver como são as coisas, né? Abriu uma vaga no jornalismo e o Fernando Caldeira, grande nome do jornalismo político da Paraíba, ele era o chefe, né, do departamento, ele me guindou. E eu aprendi grande parte da vivência, né, da reportagem de rua com Caldeira. Foi um grande professor, sem sombra de dúvida. Né? Mas porque a academia... Ai, Raíssa. A academia, ela difere muito. Quem está no campo sabe disso. Né? Uhum. Jornalismo da academia é um jornalismo de rua, é completamente distinto. Diferente. Totalmente distinto. Né? Eu acho que essa tecla é a que a gente mais bate. Mas é uma realidade. A galera não é uma realidade, é outro mundo. Né? E aí, quando eu fui puxado para o Ceará, foi justamente isso. Eu já estava no jornalismo político, eu era repórter, né, de 2 programas políticos lá na Oeste. Fui chamado para o Ceará para auxiliar um colega numa campanha eleitoral. E aí, isso já vão 17 anos, estou comendo para 18 anos de Ceará, né? Só na área política. Você falou do rádio, né? O rádio, sem sombra de dúvidas, foi o que me deu a repercussão dentro da Ceará na qual eu atuo. Mas eu já passei pelo Jornal Povo, já passei pelo Diário do Nordeste, já escrevi para a Folha de São Paulo, né? Já trabalhei na Folha do Ceará, que foi o primeiro tabloide, né, criado em Fortaleza. Então, eu tenho vivência também no jornalismo de redação, no jornalismo escrito, né? Mas a minha preferência é o rádio, sem sombra de dúvida. O rádio é onde está a emoção, cara. 2 coisas que eu ia falar. O rádio acessa as pessoas, a grande massa tem muito mais acesso ao rádio. As pessoas criam essa identificação e você é muito visceral, né? Dizem, né? Dizem é ótimo. Sabe o que eu acho engraçado? Alguns colegas, né? O Madison Wagner. Teve um dia que eu disse, meu Deus, o Crispim vai infartar, porque ele estava tão emocionado. O Madison Wagner diz assim, bicho, tu é muito louco. Tu é muito louco. Mas não é. Às vezes você está ali, não tem como você não colocar emoção na informação. Não tem como, né? É a história de você dizer, o jornalismo não pode ter opinião. Isso é coisa da década de 40. Né? Da década de 50, onde você estava aprisionado. A informação vivia aprisionada. Havia uma forma de governo completamente ditatorial, né? Mesmo na democracia imposta por Getúlio. E aí depois você teve o regime militar, onde você não falava a não ser aquilo que o regime ditava, né? a sua fala. E na redemocratização, né? Quando você começou a perceber realmente que os direitos estavam conquistados, que você tinha uma liberdade maior para expor seu pensamento, né? Houve essa ruptura, essa modificação no jornalismo. Perceba, o jornalismo de hoje não é o jornalismo de 10, 15 anos atrás. Sim, hoje você opina, hoje você discute, hoje você chama a audiência para o debate. Eu tenho um programa de rádio que faz isso. Eu não consigo, juro para você, Erika, eu não consigo. A gente amanhece com uma pauta pré-estabelecida, né? A gente costuma ter reuniões de pauta na noite anterior para debater alguns pontos mais polêmicos, que vão chamar a atenção, que vão gerar audiência. E mancheta. Eu nunca consigo fazer um programa com a manchete que é dada durante a abertura, durante a escalada. Eu não consigo, porque a audiência não permite. As intervenções. Você toca no assunto e a audiência vai puxando, vai esticando a baladeira, né, num linguajar nosso aqui, vai esticando a baladeira, e aí você muda por completa a pauta. Mas a interatividade que a Web 2.0 proporcionou fez muita gente crescer por isso, né? Você vê os canais que despontaram nessa questão da interatividade. Uhum. Se você negligenciar isso, você fica para trás. A gente fala, eu estava conversando com um amigo que é de um editorial de uma grande plataforma, e ele dizia que sentia falta disso, porque eles eram bem fechados.
E você via emissoras pequenas, veículos pequenos, por assim dizer, entendendo que tinha que quebrar essa barreira e atender essa necessidade da interação com o público, dar essa voz de fato nos veículos, nas plataformas que as pessoas usavam, porque tem veículo que quer blindar, né? Você comenta aqui, dentro do meu espaço, dessa forma, e a gente vai filtrar dessa forma, e isso as pessoas se distanciam. Eu não quero preencher o formulário, eu quero mandar do meu WhatsApp. Eu quero responder do meu Instagram, eu quero usar o meu Twitter para fazer isso. E eu acredito muito que quem ainda está blindado e se limita a usar esse tipo de plataforma vai se apagar de vez. Vai desaparecer, sem sombra de dúvidas. Veja um modelo que a gente está hoje aqui utilizando para discutir questões e para ter, evidentemente, a audiência voltada àquilo que está sendo discutido. Exatamente. Quem imaginou, 10 anos atrás, estar aqui falando para um público que a gente sequer sabe qual é. Sabe. Né? Mas que, todos os públicos. De certa forma, a gente vai acabar influenciando, indiscutivelmente. Porque assim, a galera que tá... Beijo pra galera que tá no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast que estamos inscritos. Parabéns pro Fubá, pioneiro aqui na região do Cariri. Né? Vocês desbravam, evidentemente, essa plataforma, essa forma de fazer a comunicação. Acho muito bacana, viu, Érica? De verdade. Acho muito bacana. E aí me perdoe a ignorância. Vou aqui dividir uma visão que eu tinha em relação ao Fubá. Né? Eu achava, viu, Jimmy? Eu achava de verdade, né? A gente se conhece desde 2016, né? A gente trabalhou junto com a campanha eleitoral, né? Então eu achava lá atrás que o Fubá tinha sido criado para dar uma espécie de vazão para aquelas pessoas que atuam nas mídias sociais, né? Como é o nome? Influenciadores. Né? Eu tinha essa visão. O Fubá deve ser uma plataforma criada para ou gerenciar os influenciadores ou então para dar um campo de maior visibilidade aos influenciadores, né? Mas o Fubá é muito mais do que isso. Eu acho que o Fubá ele é, sobretudo, pioneiro em muitas questões relativas à comunicação. Né? E aí, quero aqui louvar a iniciativa do Jimmy e da Érica, né? São brigadores por esses formatos que levam às suas audiências. Né? E isso faz com que, evidentemente, a gente tenha oportunidade de discutir assuntos dos mais variados, dos mais repercutivos, né? Dentro de equipamentos que até então a gente não utilizava para fazer. Né? Eles são realmente pioneiros nessa seara e eu parabenizo vocês por isso. Obrigada, Crispim. E assim, a grande vantagem do podcast, eu sou muito viciada em podcast, é porque assim, eu escolho a hora que eu vou escutar, eu digo, pera, ainda não entendi direito, deixa eu voltar aqui um pouquinho, pausa aí que eu vou ali atender a porta. Então, esse poder de dominar como eu vou escutar é uma coisa que me agrada muito, né? Que me agrada. Você define o horário, né? Eu defino. A forma, tal hora. Local, eu tenho as horas dos meus podcasts. Eu já sei. É tanto do jeito que eu já sei todo dia. Hoje tem o podcast da Leila, hoje tem o podcast das Cunhãs, hoje tem o podcast não sei de quem. E eu fico... E tem muito material bom aí, né? Muito material bom. Tem uma necessidade de você não segmentar tanto o conteúdo, porque muitas vezes você consegue produzir um conteúdo com uma vida um pouco mais longa. Você não tem a obrigatoriedade de produzir um conteúdo que se encerra naquele dia. Naquele momento. Você não tem que produzir e pautar um jornal que ele é necessariamente factual para aquele dia. Você pode pautar discussões que vão render, daqui a 6 meses alguém vai ouvir e aquilo ainda vai ser atual, ainda vai ser interessante, ainda vai estar sendo debatido, ainda vai estar em pauta sobre outra perspectiva. Eu acho que passa muito por essa transformação do fazer comunicação, do jornalismo que a gente estava pautando no início. Esses novos formatos passam por essa necessidade de atualização, de chamar o público para debate e de oferecer outras ferramentas que não sejam simplesmente ligar o rádio de manhã naquele horário ou ligar a TV no horário X. Mas liga o rádio de manhã, por favor. Se puder, em 103,7, eu agradeço. Não deixe de ligar o rádio de manhã, não. Sim. Aí você me quebra, Paulo. É só uma metáfora. É só uma metáfora. Eu vou pegar um gancho, Crispim, de uma fala que tu estava trazendo no início. Dessa dicotomia que existe praticamente entre o jornalismo prático, cotidiano e a academia. Na tua perspectiva, na tua visão, atuando no mercado já há 20 anos, em que ponto a academia está atrasada? Onde ela deveria se reformular, se repensar para entregar um profissional talvez mais ciente das condições do mercado? Veja bem. Assunto polêmico.
Isso é matéria para Elisângela Santos, indiscutivelmente. Né? E aí, um grande beijo para Elisângela, que foi minha colega de Dia do Nordeste. A Elisângela passou 10 anos lá no Dia do Nordeste. As principais pautas do Cariri são assinadas por ela. O Cariri deve muito a Elisângela Santos, como deve também ao Vicelmo, né? Indiscutivelmente, pela produção jornalística que ambos realizaram no DN. Né? O DN ainda continua sendo o principal jornal do estado do Ceará, agora numa versão online, né? Eu não diria que há um atraso da academia. Né? Eu vou responder a tua pergunta dizendo o seguinte: o que há é uma necessidade de adequação, né, ao momento que nós atravessamos. E qual é o momento que nós atravessamos? Nós vivemos uma luta campal. Né? E que luta é essa? É uma luta onde a informação que é checada, rechecada, que é publicada com muita responsabilidade, né, pelos profissionais de imprensa, sejam eles os jornalistas, sejam eles os redatores, sejam eles os editores, enfim, né? Há um cumprimento de uma ética profissional, né? Há todo um roteiro segmentado para que a informação chegue com plenitude, né? E certeza daquilo que está sendo divulgado pelo jornalista, pelo comunicador. Né? E diante dessa realidade, o que a gente percebe hoje? A desinformação, que é justamente a fomentação da fake news, ela corre com muito mais facilidade, com muito mais velocidade, com muito mais força, sobretudo pelo uso das redes sociais. Né? Então você tem hoje os principais equipamentos de imprensa. Você vê aí o Estadão, você vê a Folha de São Paulo, você vê o UOL, você vê a Rede Globo Televisão. Né? A CNN tem os principais equipamentos de imprensa, possuem, além das suas redações, um outro segmento que foi criado única e exclusivamente para combater a fake news, para fazer a checagem da informação. Né? Então, perceba, a academia não está pronta para isso ainda. E nem tem preparado nesse sentido. Embora tenha existido avanços, né? Porque há uma necessidade real, concreta, absoluta dos avanços acontecerem, eu ainda acredito que há passos lentos nesse sentido. Né? E você precisa preparar o profissional, claro, evidentemente seguindo todas as diretrizes que a academia oferta, mas eu acho que teria que haver uma discussão mais ampla, né, no dia a dia do jornalista. E não apenas no dia a dia. Né? Que o jornalista sai da faculdade achando que vai fazer a diferença, vamos transformar o mundo. Essa é a realidade. Né? O jornalista sai da faculdade achando que vai ser um agente combativo, né? Um grande prestador de serviço da sociedade, capaz de fomentar a revolução que a humanidade tanto necessita, né? Ou que nós acreditamos que haja tal necessidade. E aí o jornalista acaba sendo contratado. Né? Então, além do interesse profissional do jornalista, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem pontuada. O jornalista tem a obrigação de ser ético. O jornalista tem que ter a obrigação e a responsabilidade com a notícia, né? Com o factual, com a veracidade do fato. Mas atrás do jornalista há a empresa. E a empresa tem, evidentemente, necessidades. Isso. Você não tem uma empresa funcionando sem a empresa pagar o seu fornecedor, a energia elétrica, o aluguel, sem pagar o salário do colaborador. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o jornalista não deve atuar como aprendeu na academia? Não, eu estou dizendo que muitas vezes o jornalista vai se sentir frustrado. Eu tive pauta derrubada que eu não acreditava. Eu recebi uma vez, eu não vou falar o veículo, tá bom? Tá? Uma certa ocasião eu cheguei para trabalhar, eram 7h30 da manhã, o telefone tocou às 8h. Tinha uma pauta. A pauta foi determinada pelo superintendente. Aí o repórter sai para cumprir a pauta. Você cumprir a pauta, tem horário para você retornar, redigir o texto e mandar para a editoria. Terminei a pauta. 20 minutos depois da pauta entregue, a pauta cai. E você não tem explicação. Você não tem explicação. Por que a pauta cai? Depois você vai saber. Há um interesse comercial. A empresa tem um interesse comercial. Então, a pauta que você foi... a pauta que lhe passaram ao cumprimento, né, ou a pauta para a qual você estava pautado a cumprir, pelo superintendente da empresa, cai porque o comercial acha que aquela pauta vai ser inoportuna. E entender a força do comercial. Então, quando você sai da academia, você não está preparado para isso. A academia não lhe prepara para isso. Né? Então, muitas vezes, há a chamada frustração. E ela existe.
Indiscutivelmente. E pode ter certeza disso. Quem está se formando agora e que vai adentrar o mercado pode ter ciência de uma coisa. Vocês se frustrarão muito mais do que comemorarão resultados positivos. Isso é uma realidade. Isso é uma grande realidade. Né? Isso faz com que você deva abandonar o jornalismo. Pelo contrário. Isso, mas não desistam do curso. Não, pelo contrário. Você tem que ser aguerrido. Né? Você tem que buscar transpassar esses percalços. Porque não é só no jornalismo. Vai ser no jornalismo, vai ser na advocacia, vai ser na medicina, vai ser na engenharia, vai ser em todas as profissões, você vai encontrar obstáculos que você vai ter que vencer. Se é que você quer crescer na profissão, indiscutivelmente. Né? Então a pergunta que você me fez em relação à questão da mudança, eu acho que são adequações necessárias para o enfrentamento daquilo que a gente vivencia hoje. Né? Sobretudo o combate à fake news. E além da fake news, preparar realmente o profissional para o mercado de trabalho. A gente não é preparado para o mercado de trabalho. A gente é preparado para cumprir o jornalismo, para fazer o jornalismo, né? Para atuar no jornalismo. Mas para adentrar o mercado de trabalho, como o mercado imprime, ninguém é preparado para isso na academia. Eu vou seguir nesse gancho. Porque as empresas de comunicação, principalmente as grandes empresas de comunicação, têm realizado processos de integração de redação. Né? Principalmente empresas que dispõem de TV, jornal impresso. Você vai fazer eu falar mal. Jornal impresso e tudo mais. Pelo amor de Deus. Enfim. Os grandes conglomerados. Os grandes conglomerados têm integrado as suas redações, né? E geralmente agora esse profissional que antes atuava no jornal impresso, por exemplo, está atuando para todo mundo. E ele tem que produzir para TV, para rádio, para tudo. E não recebe para isso. Não recebe para isso, né? Os sindicatos, FENAGE, enfim, todos os órgãos da profissão interpretam essa integração como um retrocesso, né? Como uma precarização da profissão. Na tua perspectiva... É criminoso. Eu ia perguntar Sobretudo isso. É criminoso. É precário? E criminoso. É precário e criminoso. Você imagina, você tem uma carga horária, uma jornada de trabalho a cumprir, e muitas vezes essa jornada ela é duplicada, triplicada. Me permitam não citar nomes, tá bom? De locais. Mas isso acontece sobretudo nas grandes empresas. Né? Nas grandes empresas. Então você tem um trabalho ao qual você está cedido a uma editoria. Você cumpriu para essa empresa o labor imposto para o funcionamento da editoria e você está dispensado? Não. Entende? O Diário do Nordeste, para ser mais explícito. Não tem como não falar no DN. Desculpa aí o pessoal do DN, mas é a realidade, né? Beijo, galera do DN! O pessoal que atua no DN sabe disso. Você vai cumprir a pauta por regional. Aqui, quem trabalha na correspondência no interior, cumpre pauta por regional. Né? Mas cumpre também para a polícia, mas cumpre também para a economia, mas cumpre também para a política. Você entende? Às 14h, o regional está fechado. Pelo menos era assim no meu tempo. Não sei como é que está hoje, justamente por conta das modificações. Né? Então você cumpria pauta por regional até 14h, fechava a editoria. Só que você estava de plantão. E o plantão não acabava. Entende? Então, se 11h acontece uma tragédia, você tem que estar às 11h no local da tragédia, porque o jornal quer ser informado, cara. Né? Essa questão com seu de você... gravador, com sua câmera. Sem dúvida. Essa questão de você estar trabalhando num organismo onde há um jornal impresso, ou então um site de notícias, tem uma TV e tem também um rádio. Né? Sistema Povo, CBN, o Sistema Verdes Mares. Você acha justo você estar contratado pelo Diário do Nordeste e ter que mandar pauta, matéria, para a televisão Verdes Mares? Você acha justo que a rádio a Verdes Mares, a Verdinha, receba a pauta tua, você trabalhando para um outro veículo de comunicação do mesmo grupo, sem a Verdinha pagar pelo trabalho que você exerceu? Isso é criminoso. Isso é apropriação indébita, cara. Isso é apropriação indébita. Sabe? Você usa do trabalho intelectual de outrem para favorecer um equipamento que não paga pelo trabalho intelectual de quem o produziu. Entendeu? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho isso uma aberração. Acho uma aberração. E uma outra aberração que já existe há muito tempo, né? Sobretudo nos grandes veículos. Você tem 20 anos de casa. Você nem tem 20 anos de casa. Você tem um certo período de casa. E aí há uma decisão por economia de custos na empresa. Sabe o que eles fazem? Eles demitem todo mundo ou acabam os contratos, porque hoje é mais PJ, né? Hoje os contratos são pessoa jurídica. Então,
fazem um distrato com essa pessoa jurídica e enchem a redação de estagiários. Economiza, evidentemente, em relação a custos do equipamento, da empresa, mas cai a qualidade, cara. Sabe, eu sou muito preocupado com essa questão do jornalismo. Eu tenho um site de notícias. Já tem 7 anos o site. Eu tenho redigido muito pouco mesmo. Né? Deveria redigir mais, mas eu também tenho outros compromissos e acaba que eu redijo muito pouco. Mas a gente tem um portal de notícias na qual a gente divulga muitos parceiros, porque a intenção é fazer com que a notícia seja pulverizada. Então, eu não tenho no meu portal a obrigação real, concreta, absoluta de redigir, de ser uma coisa exclusiva, um furo de jornalismo. Não tenho essa preocupação mais, sabe? Então, eu repercuto aquilo que eu sei realmente que é uma necessidade de conhecimento do público que acessa o meu portal. Seja da Folha, seja do Estadão, não me interessa isso. Está lá a fonte, né, de quem produziu a matéria, eu quero repercutir realmente a notícia. Mas, tipo, quando você tem um equipamento, né, de grande porte, um veículo de grande porte, como um site de notícias onde a informação tem que chegar mais rápida, eu fico muito preocupado com a apuração. Sabe? É difícil você apurar para um site de notícias, é complicado. Porque o tempo útil, quem está como editor do site... principalmente se não forem profissionais da comunicação, como a gente tem visto muito no Cariri. É difícil. Pessoas se colocando como portais de notícias formado por pessoas que nem era comunicação, de fato. Eu acho que a FENAGE devia bater mais pesado nisso, o Cid Jossi tinha que bater mais pesado nisso. Nem pela prática de redação de jeito nenhum. Simplesmente decidiram que iriam ser um portal de notícias e criaram e botaram lá sem técnica, sem qualidade, sem nada. Isso. Mas isso tem que ser direto. Por não ausência tem técnica, de regulamentação. Não tem qualidade, não tem nada. É porque não há regulamentação. Infelizmente, não há regulamentação. Então, enquanto não existe uma regulamentação que impeça o surgimento de sites por pessoas que não têm o menor domínio daquilo que estão a produzir, a gente vai estar nessa mercê, infelizmente. Né? A gente tem um presidente muito combativo no Cid Jossi, que é o Rafael Mesquita. A diretoria do Cid Jossi é muito combativa. Né? A Samira, ex-presidente do Cid Jossi, hoje vice-presidente da FENAGE, é extremamente voltada aos interesses da categoria no estado do Ceará e agora no Brasil como um todo, por conta do cargo que ocupa na FENAGE. Né? Mas eu acho que ainda há demanda, sabe? Ainda há uma necessidade de uma ação cada vez mais firme, mais objetiva, mais pungente, na tentativa de combater. Mas aquela história, enquanto você não tiver uma regulamentação, vai ficar difícil combater. Deixa eu fazer... Perdão, Érica, porque me empolguei. Eu vou fazer uma última pergunta nessa seara. Aí termina esse podcast e Paulo não vai defender o TCC dele. Pra gente falar olha aí. Pra gente falar um pouquinho de política. Mas, assim, na tua perspectiva, qual o peso da queda do diploma para a gente observar esses processos de precarização da profissão? Eu acho que a profissão está precarizada não apenas por essa questão. Né? Se a gente discutir essa situação do diploma propriamente dito, você tem ideia de quantos profissionais renomados fazem o jornalismo e que não são jornalistas? E que sequer... Não estou falando de diploma, estou falando de serem realmente, de terem cursado, de terem tido qualquer experiência no jornalismo antes de se tornarem, né, publicamente jornalistas. São inúmeros. Se você pegar os grandes nomes da comunicação, eu vou citar um aqui. William Bonner não é jornalista, é publicitário. Você entendeu? Ninguém lê o teleprompter como o William Bonner faz. Você entende? Tem outros grandes nomes também do jornalismo televisivo e do rádio e do impresso. Tem jornalista no impresso que não tem faculdade de jornalismo, que não tem diploma e que é vencedor de prêmios assim fabulosos, nacionalmente falando, pela competência. Né? Então, assim, eu acho que o diploma é importante, indiscutivelmente. Mas não é o epicentro da discussão, não deveria ser o epicentro da discussão. Eu acho que a qualidade daquilo que se produz é muito mais necessário ser discutido do que qualquer outra coisa, sabe? A forma como as empresas tratam seus profissionais, né? O que ofertam essas empresas para que a qualidade profissional seja realmente excelência, né? Qual é o tipo de apoiamento? Qual é o salário pago? Há realmente valorização profissional à categoria? Você entende? E outra coisa importante, há veículos sem a menor condição de estarem ativos. Sim.
entendeu? Então, muitos desses veículos, por não possuir a condição estrutural, né, de se manterem, também são óbices, né, ao labor profissional, à prática do bom jornalismo. É uma questão muito mais ampla do que apenas o diploma, sabe, Paulo? Pelo menos na minha visão. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que não deve se restringir ao diploma. Acho que só com observação, acho que a gente está observando uma precarização muito acentuada do fazer jornalístico, assim, do labor mesmo. Tanto que acho que a gente está num espaço que vê brotar espaços que se dizem portais de notícia e que, enfim, prestam desserviço. Houve um erro do ministro Gilmar Mendes, né? Naquela discussão inicial da importância do diploma, mantém o diploma como fator determinante para o exercício da profissão, né? O Gilmar disse que comparou o jornalista a um cozinheiro, salvo engano, né? Se eu não estiver equivocado, a comparação foi essa. Não que o trabalho de um cozinheiro não seja importante, né? Você imagina se não houvessem cozinheiros preparando as delícias que nós, né, desejamos, evidentemente, provar, né? Acho que o mundo seria muito menos interessante. Muito mais triste. Né? E a minha silhueta, né, comprova a minha fala, diga-se de passagem. Mas, enfim, eu percebo a situação da seguinte forma. Se você regulamenta... Eu sou favorável, sabe, ao surgimento de um equipamento nos moldes da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou favorável. Eu acho que se você criar uma situação, né, na qual haja uma cobrança maior do jornalista, né, uma fiscalização, o trabalho do jornalista, né, a qualidade da produção jornalística, eu acho que a gente teria um jornalismo muito mais qualitativo. Aí você pergunta, mas essa fiscalização não resultaria, né, na perda da liberdade de expressão do comunicador? Eu não estou falando em censura. Eu estou falando em fiscalizar as condições de trabalho, as empresas, a produção textual, porque tem gente que escreve, pelo amor de Deus, mim não conjuga verbo, e a gente vê isso em matéria jornalística, cara. Você entendeu? Não é censurar o jornalismo, é criar uma condição na qual o jornalismo possa ser realmente produzido com qualidade e aquilo que chega ao conhecimento da audiência seja fato concreto e absoluto. Você entendeu? Você demonstrou uma preocupação em relação à existência de sites, né, que hoje estão aí se apresentando como portais de notícias na região do Cariri. Pelo amor de Deus, tem gente que atua no setor que eu não sei nem como é que eu chamo, nem como é que eu denomino isso, né? Mas há pessoas que atuam na comunicação já de muito tempo e que utilizam sites para fazer verdadeiros malabarismos, sabe? E malabarismos com vistas a situações que não são a prática jornalística propriamente dita, se é que você me entende. Entende, a gente vivenciou totalmente. Hoje. Lemos uma manchete e ele ficou indignado com a manchete. Eu disse, não é uma pauta jornalística. Não, nem um pouco. Não tem como, né? Passa longe. Não tem como. Fique tranquilo. Passa longe. Vamos falar de política nacional, a relação da política nacional e a imprensa. Tratamento, como você enxerga o papel da imprensa, da não imprensa, que ganha força e que é endossada pela presidência da República. Pois é. Desabafo, Crispim, esse momento é seu. Eu acho que o Bolsonaro é um grande canalha, sobretudo. Né? Eu acho que o Bolsonaro é um grande canalha, sobretudo. Né? E eu digo isso assim, de forma muito franca e muito aberta, porque as ações dele demonstram. Né? Quando você ataca as instituições, quando você incita a população, sobretudo os apoiadores, os simpatizantes do governo, né, e dele propriamente dito, a dar um golpe contra a Constituição, porque o que o Bolsonaro está fazendo hoje, a gente tem que deixar isso muito latente, é a premissa de um golpe de Estado. Nós estamos na iminência, fiquem atentos a isso, nós estamos na iminência de vivenciarmos um golpe de Estado, porque as frases do Bolsonaro em relação a 2022, quando o Bolsonaro vai para o cercadinho para dizer, olha, se não tiver voto impresso, não haverá eleições, significa dizer, obviamente, que
não sendo o Bolsonaro vencedor nas urnas em 2022, não será aceito o resultado. Então, se não houver o acatamento ao resultado, nós estaremos, evidentemente, com fortes possibilidades de vencermos o mesmo que houve nos Estados Unidos, em proporções maiores, inclusive. Né? Terminada a eleição americana, quando do anúncio pelo Colégio Eleitoral, no Capitólio, o que a gente teve? A gente teve a invasão do Capitólio por simpatizantes de Donald Trump. Né? Então, eu disse isso hoje num comentário pela manhã. Nós estamos vivenciando hoje, simetricamente, o que a América vivenciou meses passados, antes da posse do Joe Biden. Né? Se você me perguntar, você teme por 2022? Eu temo pela vida do Lula, eu temo pela vida do Ciro, de verdade. Você acha que se o Ciro vencer a eleição, ele não está iminentemente correndo risco de vida? Sim. Você acha que se o Lula não vencer a eleição, ele não corre risco de vida? Eu, particularmente, creio que sim. Ou qualquer outro candidato. Né? Eu assisti um vídeo hoje de um deputado federal, eu não vou recordar o nome dele, né? Está circulando nas redes sociais, quem assistiu o vídeo vai saber. Ele diz o seguinte, olha, está em curso um plano estratégico para desmoralizar as urnas eletrônicas. Qual é o plano, né, dos apoiadores do Bolsonaro? Irem à urna em 2022, são bolsonaristas, mas vão na urna e digitam o 13, digitam o 12, o 45. E aí grita, olha, fraude, eu sou eleitor do Bolsonaro. Mas tá aqui, ó, pega o papelzinho, né? Quando você vota, sai o papelzinho, né? Uhum. Pega o papelzinho e diz aqui, ó, eu sou eleitor do Bolsonaro, votei no Bolsonaro, mas saiu 13. Dizia o deputado federal hoje, numa live que ele fazia. Então, nós estamos vivenciando situações extremamente preocupantes contra instituições seculares, contra instituições garantidas constitucionalmente, né? E se não houver unir das forças Câmara, Senado e Judiciário, em detrimento às falas oriundas do chefe do Executivo em nível nacional, eu sinceramente, eu temo por que possa acontecer no ano que vem, de verdade. Deixa eu te fazer um questionamento. Naturalmente, para que esse golpe de Estado que o Bolsonaro anseia, desde que assumiu a presidência, aconteça, ele precisaria que os militares, as três forças, estivessem amplamente embarcadas com ele nesse aspecto. E o Bolsonaro, digamos que ele não é o melhor quadro que as Forças Armadas brasileiras já produziram, assim, para usar termos mínimos. Ele é, enfim, o esterco das Forças Armadas. Acho que passa perto disso, ou seja, pior. E, enfim, as Forças Armadas flertam com o governo. Ora estão totalmente embarcadas, ora nem tanto, ora tão distantes. Você tem um Mourão ali que não sabe muito bem o que quer. Na tua perspectiva, como é que as Forças Armadas estão diante dessa possibilidade de golpe? E aí eu encaixo outra provocação. Que a gente tem aí um Arthur Lira presidindo a Câmara. Outro canalha. Pois é. Presidindo a Câmara, que está no barco do governo, sim, com certeza, sentado sobre 125 pedidos de impeachment. Não vai mexer, não vai acatar nenhum. Enfim, tá lá, vai ficar. Já olhou para o Lira em evento em Alagoas e disse que existem dois poderes, o judiciário e eles, né? Ou seja, legislativo e executivo é só um na perspectiva dele. Né? Assim, como tu percebe esse desenho, depoimento Forças Armadas e Lira? Você viu o depoimento do Lira de ontem para hoje? Não. O Lira soltou uma frase dando entendimento de que poderia haver, com essa discussão do voto impresso, a mudança de regime também para 2022. Né? Então nós não teríamos mais um presidencialismo em voga. Entende? Lá atrás, na década de 90, eu participei dos Caras Pintados, eu fui para a rua no Vale Anhangabaú. Enfim, a gente tinha uma discussão na qual havia uma expectativa de uma trama imposta pelo Collor para criar o parlamentarismo, né, como forma de regime. Hoje eles querem discutir a votação, parlamentarismo, monarquia, presidencialismo. Eles querem discutir Vocês uma não forma. eram nascidos crianças. São muito novos ainda, né? Mas pela frase que o Lira disse, deixa subentendido que há uma forte tendência na base bolsonarista, né, de não apenas impor o retorno do voto impresso, algo a ser custeado por cerca de 2 bilhões de reais. Você que está ouvindo, né, saiba que, se houver o retorno do voto impresso,
Isso vai sair pela bagatela de 2 bilhões de reais. E você que está ouvindo vai ajudar a pagar essa conta. Gasolina, não, você vai pagar essa conta. Gasolina, energia elétrica, gás de cozinha, arroz, feijão, óleo e por aí vai. Na situação que nós já estamos. E por aí vai, entende? Né? Então, eu vou te responder da seguinte forma. Eu, particularmente, eu fico preocupado com as falas do ministro da Justiça. Fico muito temeroso com as falas do comandante da Marinha, né? Porque ambos se manifestaram de forma a deixar entender que as forças poderiam se levantar em detrimento, né, da própria Constituição, porque você tem a defesa da Constituição na fala do comando das Forças Armadas, né, mas é uma defesa totalmente desconexa com o que a própria Constituição preconiza. Você entende? Né? O direito individual, a garantia dos poderes, né? Os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Não há essa garantia. Nem na fala do ministro da Justiça, tampouco da do comandante da Marinha, tampouco na fala do presidente da República. Né? Eu acho que o Bolsonaro prepara o seu próprio exército. Né? Crispim, ele tem o comando total das Forças Armadas? Não, ele não tem. Esse comando ele não tem, mas ele tem um pequeno exército, né, que poderia criar uma situação muito complicada, sabe? Muito, muito temerosa. Eu acho que é preciso unir as forças. Esse embate que há entre o Lula e o Ciro não é positivo, não. Sabe? Eu acho que o PSDB precisa entender o momento. Eu vou ser sincero com o que eu vou dizer aqui agora. Eu acho que é fundamental a participação do PT no processo eleitoral, fundamental. Mas não vejo o Luiz Inácio como sendo o melhor a ser apresentado à população brasileira. E eu vou explicar por quê. Lula, embora haja incertezas em relação a ato ilícito cometido, por que eu estou dizendo que há incertezas? Porque os processos acabaram caindo por terra. Né? O juiz dos processos foi julgado pelo STF, né? E a partir desse julgamento, impedido, né? Foi visto como impedido, por conta de situações que todos nós conhecemos. Mas eu acho que o Lula cometeu muitos erros. Foi um governo extremamente profícuo, né? O legado da gestão Lula nas duas gestões ninguém vai retirar. Houve ascensão da classe empobrecida brasileira, o pobre comeu melhor, se vestiu melhor, comprou carro, estudou melhor, o pobre ascendeu. E quando o pobre ascende, quem está nas partes mais altas da pirâmide, né, evidentemente que não olha com bons olhos. Não é agradável à elite brasileira, né, ao patriarcado nacional, perceber a ascensão da pobreza. Aeroporto parecendo rodoviária. Você entende? Mas mesmo com a ascensão da classe mais baixa, mesmo com o legado deixado, a gente não pode esquecer, né, que o PT cometeu absurdos. E quando eu digo PT, é a alta cúpula do partido. Nós tivemos um presidente da República que foi preso, gente. Isso é grave. Ah, mas o Lula é inocente. Tem que provar a inocência. Não provou ainda. O que houve foi a comprovação de um conluio em detrimento a um político que teria uma participação muito forte na eleição de 2018. Está provado. Mas inocência, ninguém provou ainda. Não há comprovação de culpa, mas também não há comprovação de inocência. Aí você tem a alta cúpula do PT. Você tem o Delúbio Soares. Você tem o Palocci, né? Você tem o Zé Disseu. Todos eles envolvidos em maracutaia, gente. Presos por maracutaia. Então, a gente não pode esquecer isso. E sabe qual é o grave dessa história? O PT nunca foi à cena pública para pedir perdão. A tão clamada autocrítica. Você entendeu? O PT nunca se colocou, o Lula nunca se colocou, eu estou falando Lula pela liderança que ele exerce no partido, né? Nunca se colocou diante da nação para dizer, olha, nós erramos. Nós estamos pedindo perdão, nós erramos. E o PT errou. O PT começou em 80, sendo contrário a tudo que praticou. Você entende? Esse pecado vai carregar consigo. Mas precisa se refazer, criar uma nova perspectiva. Eu acho que essa nova perspectiva não seria viável com a presença física do Luiz Inácio. Sabe? Mas o PT tem que estar partícipe. É um partido muito forte, sim, ainda de uma expressão significativa no Parlamento Nacional. Independente de ser a força dele. O apadrinhamento. E eu acho que eu acho que daria mais respaldo, sabe? Porque a gente teve uma eleição em 2018, onde o Bolsonaro foi eleito, Érica. Vamos para 2018. Para 2018. Por que o Bolsonaro foi eleito? O Bolsonaro não apresentou um projeto de governo, para nada.
O Bolsonaro foi eleito pela ira da sociedade brasileira em detrimento ao PT. Foi o anti-PT. Pelas máculas do PT. Né? Pelas comprovadas ações de corrupção que a alta cúpula do PT se permitiu vivenciar. Né? Realizar. Então a gente está, em 2022, caminhando para a mesma seara. Nós elegemos o Bolsonaro para combater o PT e vamos eleger o Lula para o Bolsonaro não se reeleger? É sério? Quer dizer, não tem ninguém nesse país capaz de apresentar um plano de governo que possa ser convincente, que possa ser aplicável. Né? Esse é o termo. Né? A gente está fugindo. Porque não há ninguém que surja com capacidade de convencimento, né? De apresentação de um plano de governo factível, viável, né? E que possa realmente ser absorvido pela opinião pública. Acho que há também acho que em 2018, acho que uma insistência do PT em autonegar os seus erros, né? Porque foi cobrado insistentemente para usar do espaço de propaganda eleitoral gratuita e fazer essa autocrítica publicamente, porque isso angariaria, enfim, um volume de apoio razoável, né? E aí você vê o partido imerso em uma única liderança há 40 anos. Tentaram o Haddad, né? Tentaram o Haddad. Não emplacou e não vai emplacar, porque, enfim... Prefeito derrotado em São Paulo, perdeu. O PT tem grandes nomes. Sim, né? sim, mas você tem o Rui Costa, que é um grande nome. Você tem o Camilo Santana. Sim. Mas não permite, infelizmente, não permite a ascensão desses nomes paulistana não deixa. na estrutura interna. O Sudeste é E acho que manda, há não vai interferir, não. Uma questão muito importante a gente pensar 2018 e 2022, que talvez seja a maneira como a população brasileira trata a política, que é paixão. Futebol. É futebol. É assim. futebol. A gente está tratando política como paixão. E aí, na cegueira da paixão, você vota sem raciocínio. Né? E acho que a ausência de raciocínio ajuda muito a eleger Bolsonaro em 2018 e ajuda a turvar os caminhos para 2022. Né? Porque a gente está tratando 2022 com paixão. É uma paixão bolsonarista, uma paixão petista, uma paixão cirista, uma paixão de outro... Mas é sempre paixão. Né? Não há uma perspectiva de plano de governo ou prospecção de país. Não há uma lógica política. O eleitor brasileiro desconhece a política. Não é? Você pode tentar discutir a política de forma mais aprofundada com a maioria da sociedade brasileira, ela não vai conseguir fazê-lo. Porque ela compreende a política dessa forma como você citou, Paulo, pela paixão. A política ou o político, a liderança política, ou a sigla partidária, na verdade, para a vasta maioria da população brasileira, um time de futebol. É isso. Infelizmente, essa é a realidade. Você acha que o impeachment, se acontecesse, seria bom ou ruim? Seria desastroso. Desastroso. Completamente desastroso. Nós acabamos de sair de impeachment. Já, nossa, acabamos de sair de impeachment. Não votou? Não foi democrática a eleição? Não é? Mas o Bolsonaro venceu porque tomou a facada. Não, o Bolsonaro venceu porque não havia quem concorresse com ele naquela ocasião, isso é fato. 57 milhões de brasileiros elegeram o Bolsonaro, democraticamente. Então cumpra-se o que estabelece a democracia brasileira. Governa até o último dia do mandato. Se haverá renovação do mandato, tem que ser também democraticamente por meio de eleições. Né? Eu, particularmente, não creio na reeleição do Bolsonaro. Eu, particularmente, não creio. Não votei e não voto. E não recomendo voto a Bolsonaro. Acho que quem tem juízo escolhe um outro nome. Mas também não recomendo voto no Lula. Realmente. Eu não recomendo voto no Luiz Inácio. Você vota em quem? No Ciro? Não sei. Não sei. Me parece ser o mais preparado. Mas o Ciro tem um problema, que é o temperamento. Quem mata Ciro Gomes é o próprio Ciro Gomes. Entende? A gente está numa encruzilhada tão complicada. Sabe? É uma situação tão... Nós temos 3 caminhos a seguir, né? Pelo que está posto hoje. Você tem o Bolsonaro, tem o Lula e tem o Ciro. São os 3 primeiros colocados. Bolsonaro, até hoje, governou de que maneira o Brasil? Lula tem um legado, mas há inúmeras denúncias de corrupção. E o Ciro tem projeto, mas não tem juízo. É triste. Né? Ó, o Brasil. Pois é. E aí a gente vai nessa estratégia. E não dá para devolver para os índios, eles não querem mais. Querem nada, depois todo esse estrago que foi feito, né? Tá certo de não querer mais. É isso. Crispim, pra gente
dar encaminhamento aqui para o encerramento. Alguma colocação, suas considerações finais? Cara, sigam o Fubá. Sigam o Fubá. Escutem o podcast do Fubá, repercutam, né? Façam cortes, podem botar os cortes. Façam cortes. E quem quiser cortar só um trecho e postar nas suas redes sociais, a gente não vai derrubar, mas a gente não se importa. Pode até marcar a gente no arroba. Eu faço repostar, não acho ruim não, viu? Show de bola. Vocês sabem o que tem que fazer, se estiver vendo, para a plataforma que você estiver vendo, tem lá o botãozinho, tem sininho, coraçãozinho, seja o que for, interaja. E pode marcar a gente no Twitter também, que a gente tá vendo que vocês estão falando lá, estão rindo, estão interagindo, estão questionando. As pessoas estão metendo o pau no entrevistado não, também. Às vezes a gente passa aqui quase uma hora conversando e as pessoas ainda não estão satisfeitas, Paulo. Elas estão questionando lá no Twitter. Isso assim, por que não perguntou? Eu digo, meu Deus. Essa história de meter pau no entrevistado, né? Eu tenho ouvintes, de verdade, que não concordam com nada do que eu digo. Escuta só pra... todo santo dia estão lá, só para poder fazer um embate. Escutam para discordar. Mas é muito bom isso, mas positivo é o hater. isso. O sucesso, já diria a empresária mais famosa desse país, Anitta, Larissa. Não, mas fala sério, a Anitta é um negócio absurdo. E né? ela Onde a mulher bota a mão, dá dinheiro. Ela diz assim, se você quiser medir o seu sucesso, meça a quantidade de fãs pela quantidade de haters. Uhum. Se tiver 50-50, você atingiu o seu ápice. Tá sucesso. Porque se você tiver só pessoas só pra ser fã, alguma coisa errada você tá fazendo. Se tiver hater, tá no caminho certo. Show de bola. Pois muito obrigada. Crispim, você tá nas redes sociais? Só no Instagram. Qual é o seu arroba? Crispim.berto. Pronto, vão lá. E escutem o seu programa na rádio também. E você pode também acessar pelo YouTube Bom Dia Cariri, jornalismo político. Pronto, que tem transmissão ao vivo. Ao vivo. Pronto, que você não está aqui no Cariri, que você não consegue pegar o sinal, você assiste de onde você estiver. Ok? Crispim, muito obrigada por ter aceitado. Muito Paulo, legal. Ai, como foi tranquilo, tá vendo? Foi maravilhoso. Foi de você tava com medo de entrevistar Crispim? Foi maravilhoso. Estava assustado, mas foi sucesso. Por quê? Foi sucesso. Você sabia que sempre que eu tô desse lado, eu não costumo, né? Dar entrevista, né? Nossa, fosse pelo menos um popstar, uma estrela, né? Pelo amor de Deus, um jornalista como qualquer um outro. Mas eu tive a oportunidade de prestar algumas, né? E em toda ocasião é muito difícil, porque o outro lado do microfone é complicado. Né? Pois é isso. E até a próxima semana, o próximo Papo Fubá. Se você chegou aqui só porque você é fã do Crispim, veja os nossos outros programas. Se você é hater do Crispim, escute os nossos outros programas também. Se inscreva nos nossos canais todos, assine, faça tudo que tem que fazer e fique com a gente. Valeu! Valeu.